Querida igreja, com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Convido-os a abrir a Bíblia Sagrada, onde a minha Bíblia está aberta. O Evangelho de Jesus Cristo escreveu João no capítulo de número 13. João no capítulo de número 13. Primeiro verso a seguir. João no capítulo de número 13, verso de número 1. João capítulo 13, quem encontrou, diga um amém. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, repita comigo, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho do Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia. Repita comigo, levantou-se da ceia. Tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois deitou água numa bacia. E começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Agora o verso de número 12. Então, depois que lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa. Repita comigo, outra vez assentou na mesa. E disse-lhes: entendeis os que eu tenho feito? Eu vou ler a última expressão. Sentando Jesus na mesa, olhou para os discípulos e disse: vocês entenderam o que eu fiz? Amém? Obrigado pela recepção, pode tomar o teu assento. Querida igreja, é uma alegria poder servir a segunda noite desta festa, este trabalho de missões, esta conscientização missionária. Louvo a Deus pela vida do vosso pastor, pastor Mazinho, pastor presidente deste campo. Sou grato a Deus pela vida do pastor Otoniel, que é o secretário de missões. Deus os abençoe. Cumprimentando esses diletos, nobres pastores, eu saudo todos os que cercam este altar e que militam na seara do Mestre. Deus seja louvado pela vida dos pastores que representam os demais, aos pastores presidentes e também aos secretários de missões. Deus abençoe os nossos missionários que aqui estão. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Lembrando que nós temos o nosso material, após o culto você pode passar lá. Temos ferramentas ali para obreiros, para a liderança da igreja, para famílias, para as mulheres. Cadê as mulheres daqui? Digam amém. Vocês sabiam que o capítulo 15 de Lucas narra 3 parábolas. Quantas parábolas? Vocês repararam que a primeira história é de um pastor, a segunda de uma mulher e a terceira de um pai. A mulher sempre tem que estar no meio. Vocês não vão falar nem amém, nada para mim. Vou tentar melhorar. Para ter um pastoreio abençoado, tem que ter uma mulher abençoada no meio.
para ter uma casa com filhos abençoados, tem que ter uma mulher digna, orientada, ungida no meio. Amém? Irmãs, só tem uma conotação que eu gosto de dizer quando estou com esse público, é que as mulheres às vezes faz nós homens sofrer muito. Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão eu vou achar que Deus está me usando aqui. Pergunta por que os homens, só os homens, voz grossa, homem tem voz grossa. Diga por quê? Porque vocês já repararam, que nós colocamos uma camisa branca, vamos para um culto, após o culto, quando chega, a camisa estava limpinha quando a gente colocou, o colarinho suja num culto. É assim ou não é, homens? Aí a gente chega em casa, a mulher vê o colarinho sujo e olha para a gente e diz: esfrega esse pescoço direito. É assim ou não é? E eu falo assim, então vamos pegar uma bucha de cerca, esfregar o pescoço e resolver esse problema. É assim? Aí a gente vai, esfrega até arrancar o pelo, vai para um culto de novo, diz agora não vai ter problema. Quando a gente volta do culto, está lá a marca. Sujou de novo. Aí eu fui para a Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Aí eu descobri na Bíblia que o homem suja mais porque ele foi feito do pó da terra. Tudo que é pó vai sujar um pouquinho a mais. Mulher é mais aciada, não suja porque foi feita do osso, né? É por isso que é osso. Uma hora a gente trata esse assunto, porque é um assunto muito distinto. Tem alguém aí? Irmãs, eu tenho um livro ali fora para a família. Se eu fosse você, eu levaria para o teu marido ler. Pergunta por quê? Não, só as irmãs animadas. Por quê? Porque se teu marido ler, no outro dia ele vai colocar o lixo para fora sem murmurar. À noite, após o culto, depois do jantar, ele vai pedir para lavar a louça. As irmãs estão entendendo. No outro dia, quando ele acabar de ler esse livro, o cafezinho, quando você acordar, já vai estar pronto. E uma nota de R$200 da Nova debaixo da garrafa. E um bilhete escrito: meu amor, gaste naquilo que você quiser. As irmãs foi até renovada, pastor Mazinho. Pastor Mazinho, qual o nome da esposa? A pastora Solange já ganhou um, eu vou dar um livro desse para ela. Aí os duzentão, depois o pastor Mazinho passa. Eu quero fazer uma promoção, os meus livros é de R$60, R$70, mas qualquer livro lá hoje é R$50 para você ser abençoado. Então passe lá e semeia na obra do Senhor. Quantos vieram ouvir um conselho da parte de Deus? Digo amém. Amém. Querida igreja, vocês aprenderam aqui, ficaram marcados na primeira noite, que vocês não são compradores de pão. Na segunda noite vocês aprenderam que é para sair da porta do céu e correr para qual porta? Do inferno. Essa é a nossa missão: diminuir a população do inferno e aumentar a população do céu. Hoje nós vamos tratar o capítulo de número 13 e vamos ver onde Deus quer nos levar, falando sobre o comprometimento pela missão. Existe alguém que está envolvido, mas não está comprometido. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Por exemplo, num café da manhã, você come ovos e come bacon. Aqui nós temos dois animais. Tem a galinha que vai servir o ovo, e temos o porquinho do pastor,
Denilson, que vai servir o bacon. Os dois animais estão envolvidos nesse café da manhã? Sim. Sim. A galinha servindo o ovo e o porquinho servindo o bacon. Mas a galinha só está envolvida no café da manhã. Ela pôs o ovo hoje e amanhã continua livre, leve e solta. Mas para o bacon chegar neste café da manhã, ele está comprometido. Por quê? Ele tem que ser sacrificado, ele tem que morrer. Então na obra de Deus tem gente que só está envolvida, mas tem gente que está comprometida com o reino. É muito sério isso. Estar envolvido é uma coisa, mas estar comprometido é outra. Esses missionários estão comprometidos. Eles renunciaram o seu lar, renunciaram o seu ambiente familiar, ambiente de igreja, para ir para o além, para uma terra que eles não conhecem. Então, nós precisamos pensar nisso. Mas olhando para o texto, olhando para esta mensagem que acabamos de ler, o capítulo de número 13, na minha opinião teológica, é minha opinião, é o maior sermão de Jesus. Porque ele começa no capítulo 3 e só encerra no capítulo 20. Segundo alguns teólogos, o capítulo maior de Jesus, o maior sermão é o sermão da bem-aventurança. Mas para mim é o capítulo 13. Porque Jesus está colocando pingo nos is. Jesus está dando a última tacada. É o último sermão. É a última aproximação antes da cruz. O tete a tete com os discípulos. O olhar um para o outro, o partir do pão. Então nós temos que entender o que ele queria dizer e passar para nós. É bem verdade de que um homem, a grandeza de um homem não está naquilo que ele fez, mas a grandeza de um homem, o ministério de um homem, está naquilo que ele injetou no reino, que ele fez para o reino. A grandeza de um homem não é morrer rico, não. Segundo uma história, diz que tinha uma família de mineiros que trabalhavam na escavação de pérolas, de ouro. Esta família era de 10 irmãos de um interior. E os 10 filhos cresceram e 8 deles não quis continuar a carreira com o pai. Mas 2 deles decidiram se envolver, a estar no ofício que o pai a vida inteira trouxe sustento para casa. Mas o pai nunca ficou rico, só trazia o básico. E um desses irmãos, labutando, trabalhando, os 2 em uma grande escavação, o mais velho entrou em uma escavação e viu um viés de ouro. E era grande aquela pedra de ouro. E ele começou a celebrar lá dentro daquela escavação, e o irmão mais novo do lado de fora. E o irmão mais novo dizendo: que alegria é essa? Ele: olha, eu fiquei rico. Eu estou rico. Porque nós encontramos o maior de todos os ouros de todos os tempos. Eu estou com a mão na riqueza. Mas o irmão apavorado começou a ver que aquela escavação começou a trincar. E ele viu que tudo ia desabar. Ele grita: sai daí correndo. Ele falou: não posso, eu estou com a mão no ouro. Ele falou: rapaz, você vai morrer aí dentro. Não tem problema. Mas o que eu vou falar para sua esposa? O que eu vou falar para os seus filhos? Diga para eles que eu estou rico. E poucos minutos depois a escavação desabou e aquele homem morreu soterrado. Diga para a minha família que eu morri rico. Aquele homem
não entendeu o segredo da vida. Um filósofo escreveu a seguinte expressão e eu gostei: que no dia da minha morte eu possa apenas só morrer. Que eu tenha realizado tudo, que eu tenha feito tudo que um ser humano nasceu para fazer, executando bem, fazendo a obra, e que no dia da minha morte eu só espere ela. Que eu não deixo nenhum projeto para trás, que eu não deixo nem uma vontade para trás. E eu vejo que isso foi o que Jesus fez. No dia da sua morte, Ele está dizendo: eu executei aquilo que eu deveria ter executado. Porque no dia da sua morte Ele diz: está consumado. Ele está dizendo para nós que no dia da sua morte a grandeza foi chegada ao fim. Tem gente que acha que sucesso é cumprir uma rotina semanal, uma agenda apertada. Meu irmão, hoje em dia é muito difícil falar de sucesso, porque todo mundo quer sucesso, mas a igreja não é lugar de ter sucesso. Aliás, a palavra sucesso não combina com a gente. Jesus não teve sucesso, Ele morreu crucificado, mas Ele cumpriu o propósito. Ele disse: está consumado. Então a minha vida não é de sucesso, é cumprir propósito. Pedro não teve sucesso, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, mas ele cumpriu o seu propósito. Pastor da igreja primitiva, um grande pregador do evangelho, em um sermão quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Então ele conseguiu cumprir o seu propósito. Paulo também não teve sucesso. Ele morreu dentro de uma masmorra, cuspindo sangue. A tuberculose já tinha chegado aos seus pulmões, mas ele conseguiu cumprir o propósito. No capítulo 4 da segunda carta do jovem mais novo da Bíblia, que é Timóteo, e o versículo 6, ele escreve: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas tem uma: eu combati um bom combate, acabei a minha carreira, e sobrou saldo positivo. Eu guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça está guardada. Mas não é só para mim, eu não posso ser soberbo, é para todos quanto amarem a sua vinda. Conseguiu cumprir o propósito. E a pergunta que não quer calar: será que você conseguiu cumprir o teu propósito de fé cristã? Ou você ainda está correndo atrás do sucesso? Tem alguém entendendo? Jesus está numa mesa com 12. É a última ceia. E Ele vai nos dar alguns lampejos. Ele vai mostrar para nós algumas informações que poderá mudar o norte e a nossa visão a partir de hoje. Naquele último instante, é um pré-calvário. Ele está despedindo dos seus discípulos. E eu fico pensando, um dia antes da minha morte, um dia antes da tua morte, será que você já pensou o que você deveria fazer? Jesus agora reúne o grupo apostólico dos seus discípulos. E Jesus quer dar algumas informações. E se nós pegar alguns detalhes deste contexto, nós vamos entender qual é a nossa missão. O texto diz que Jesus sentou na mesa. A gente leu junto. Jesus sentou na mesa. Mas o texto diz que Ele senta na mesa para ter esta comunhão com os discípulos. Mas depois, olha o versículo de número 4. E levantou-se da ceia. Primeiro Ele senta para servir a ceia. Mas agora o versículo 4 diz: e levantou-se. Diga assim: assentou-se e levantou-se. Então a primeira pergunta que não quer calar neste encontro de missões: quando é que nós vamos levantar da mesa? Estar na mesa
não é para sempre. Nós precisamos, como igreja, levantar da mesa. Jesus já está nos ensinando. Sentou na mesa com os discípulos, serviu a ceia, mas agora ele levanta da mesa. O que é mesa para nós hoje aqui? Mesa é o lugar de comida, é o lugar de refeição, é o lugar de prazer. Quantos de nós estamos sentando dessa mesa e não queremos levantar dessa mesa? Jesus me salvou, Jesus me libertou, e você acha que só está bom ficar sentado na mesa. Mas a ordem é, não adianta ficar sentado na mesa. A ordem é, levanta-se da mesa. O que é levantar da mesa? Nós não podemos fazer desta mesa a nossa cama. O que é essa mesa? Nós temos comida boa. Temos, o pastor aqui veio fazer uma propaganda desse curso, que é fantástico buscar conhecimento. Hoje nós temos uma grade de ensinos, hoje nós temos facilidades de cooperar, de buscar conhecimento. Eu me lembro quando eu comecei a estudar a palavra de Deus há 30 anos atrás. Eu era um jovenzinho de calça curta, só tinha uma Bíblia sem rodapé. Era a Bíblia nua e crua, sem comentários. Não tinha. E uma folha de pão e uma caneta. E ali que começou os primeiros rabiscos, os primeiros sermões. Mas hoje não. Nós temos teólogo, nós temos a internet, nós temos videoaulas, nós temos um conhecimento ao nosso lado. A mesa está cheia de comida. Nós temos uma mesa farta, sim ou não? Mas Jesus não chamou nós só para ficar nessa mesa. O problema desta igreja atual não é nem falta de comida, é obesidade espiritual. Quem está entendendo? No mundo espiritual nós temos comida demais, mas quando nós vamos levantar da mesa? Eu fico pensando, eu faço essa análise ali na nossa igreja, no templo sede em Jaboticabal. Se nós temos 1000 membros, já imaginou esses 1000 membros, pastores, com o desafio de levantar da mesa e falar, este ano de 2026 que está surgindo, até o último instante eu quero ter um crente que eu ganhei para Jesus, discipulei e levei às águas. É impossível acontecer isso. Mas pergunta se eles querem levantar da mesa. Pergunta se você quer estar discipulando alguém, passando na casa de alguém, orando por alguém, intercedendo por alguém, tendo tempo com alguém. E a missão da igreja não é só ficar na mesa. Não é só você cumprir um currículo semanal nos cultos. A missão é, levanta dessa mesa. Tem algo a ser feito, tem algo a ser realizado. Jesus está nos dando essa lição. E levantou-se da mesa. Olha para alguém que está do teu lado e diga, não está na hora de você levantar desta mesa? Sabe qual a desculpa dessa geração? Eu não tenho tempo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Sabe qual é a desculpa da primeira geração, da mais nova? Eu vou estudar primeiro, eu vou ter filho primeiro, para depois ser comprometido com a missão, com o envolvimento. Meu irmão, não deixa o tempo passar. Se envolva com a obra hoje, se comprometa hoje. Sabe qual é a desculpa dos nossos cabelos brancos, os nossos terceira idade? Eu já fiz o que tinha que fazer. Eu vou contar um testemunho para vocês que vai dar um salto em vocês hoje. Eu fui pregar num congresso de missões e esse congresso de missões estava completando 25 anos. Bodas de prata do departamento. E ali foi feita uma homenagem para os veteranos que passou durante aqueles 25 anos, trouxeram todo para frente. E eu achei lindo aquilo. Mas o que me chamou a atenção é que trouxeram um irmão, 2 diáconos, que ele não podia locomover. Aí trouxeram ele nos braços, colocou numa cadeira, fizeram a homenagem, era um dos pioneiros. Acabou o culto, fomos jantar.
colocaram aquele senhorzinho, bem debilitado, do meu lado, com uma voz bonita ainda, inteligente para falar, e eu quis fazer uma entrevista com ele. Eu falei: e aí? Como que é a vida? Depois de pastorear tantos anos, eu estou começando agora, me dá uma aula, meu pastor. O senhor é meu professor hoje. Ele falou: rapaz, eu estou jubilado há 8 anos. Eu falei: e aí, como é que é a vida do jubilado? Eu quero chegar lá. Ontem a gente até brincou na mesa, né? Cadê o nome do irmão? O irmão Irã. Ontem a gente até brincou lá na mesa, e alguém perguntando: quantos anos você quer ser jubilado? Eu falei: eu quero ser jubilado com 60 anos. Mas 60 anos de presidente. Eu assumi com 30. Faz a conta. Tem alguém aí? E aí eu falei: como que é a vida do jubilado? Ele falou: eu pensei que era dormir de pijama, acordar e andar o dia inteiro de pijama, do quarto para a sala, da sala para a cozinha. Eu falei: e aí? Mas um dia Jesus entrou lá no meu quarto e falou para mim: dá para fazer mais alguma coisa para o meu reino. Eu falei: e aí, o que o senhor falou? Eu falei para ele que não tinha mais perna para andar, não tinha mais voz para pregar igual a tua. E aí, o que ele falou? Ele falou: você tem memória boa e mão para escrever. Aleluia, glória a Deus. E aí, ele falou comigo: pega aqueles que afastaram da igreja nos últimos anos e começa a enviar carta. Eu vou colocar mensagem nas cartas, nas correspondências, e você vai continuar ganhando almas ainda, porque com Jesus nunca é tarde demais. Com Jesus sempre vai dar para fazer alguma coisa. O nosso problema é que a gente só quer a mesa. Nós não queremos levantar da mesa, mas nesta hora final, quem quer estar comprometido com a missão? Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? Aleluia! E acabada a ceia, e levantou-se da mesa. Pegou o primeiro tópico? Quem pegou, diga um amém. Como eu prego, ensino e prego, eu preciso da sua ajuda. Quando Jesus está dando o primeiro start, mostrando o levantar da mesa, Ele está nos dando essa informação. Até quando você vai ficar sentadinho aí nesse departamento? Até quando você vai ficar olhando e dizendo: a prova acabou, a luta foi embora e agora é só vitória? Irmãos, esse hino eu até proibi cantar em Jabuticabal. Esse hino só pode cantar em culto fúnebre de crente fiel, porque estamos em guerra. Há vidas para ser alcançadas, há pessoas para ser tocadas, e eu preciso estar comprometido com esta missão. Mas eu só vou estar comprometido quando eu levantar da mesa. Não, mas dá uma cutucada nesse irmão aí. Diga assim: levanta hoje dessa mesa. Não podemos fazer desta mesa nossa cama. Por isso que eu gosto do novo convertido. Ele chega querendo evangelizar, ele chega querendo fazer. E aí a gente pega uma igreja que não quer mais. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu não quero ferir o texto, porque eu sou textual, vocês já repararam. Mas eu lembro quando eu era um jovenzinho, hoje os jovens estão acabando. Eu fiquei analisando como pode eu morava numa cidadezinha de 25, 27 mil habitantes. Sabe quantos jovens nós tínhamos daquela congregação? 100 jovens. 100. E desses 100 jovens, olha, uns 20, 30% virou obreiro, pastores, pregadores. Mas tinha regra. Sabe qual era? Para cantar no grupo, no culto de jovens, terceiro domingo do mês, só vale se alguém trouxer um não crente. Acabava a escola dominical, não ia nem almoçar, saía louco atrás de uma alma. Eu quero cantar no grupo, eu quero estar lá com os jovens. Mas hoje ninguém evangeliza. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer um apelo no final.
Qual é a alma que você trouxe hoje para ouvir esta palavra e para aceitar Jesus no final? O pregador faz a parte, o secretário faz a parte, mas a igreja fica colocando culpa no pastor. O pastor não evangeliza, o pastor não visita. Quem falou que pastor foi chamado para ficar visitando? Irmão, está na hora da gente acordar. Aleluia, pastor não foi feito para gerar ovelha. É a ovelha que tem que gerar ovelha. Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão eu vou achar que Deus está me usando. Irmão, se sinônimo de visita mudasse comportamento de crente, tem um casal na Bíblia que toda tarde, sabe com quem que eles tomavam café? Com Deus. Se Adão e Eva fosse resposta de visitação, não tinha caído. Visita não muda comportamento de crente. É a palavra que tem que nos moldar. É a palavra. Aí esses dias um jovem disse: eu parei de ir na igreja, ninguém me visitou. Eu falei: nós temos a obrigação de te visitar? Mas a parábola diz que o pastor foi atrás da ovelha. Eu falei: você é animal? Porque ele foi atrás do bichinho, do animal. Ele foi atrás da moeda, do objeto? Não. Ele só foi atrás de quem? De ninguém. O filho que tem que voltar. O animal é irracional, aí o pastor tem que ir atrás. A moeda é objeto, aí a que perdeu tem que ir procurar. Mas o filho, quando a ficha cai, ele diz: eu perdi muitas coisas, eu só não perdi pelo menos 2 ou 3. Pergunta quais coisas que ele não perdeu. A consciência da casa do pai. Ele diz assim: na casa do meu pai tem abundância de pão. E olha aqui, se é uma coisa que o cara desvia, não perde, é a consciência. Ele sabe que aqui tem bênção, ele sabe que aqui tem resposta, ele sabe que aqui tem alegria. A segunda coisa que ele não perdeu, pergunta o quê? O endereço da casa. Se é uma coisa que o desviado não perde, é o endereço da casa. Ele sabe onde está, ele sabe onde tem resposta, ele sabe onde Deus fala, ele sabe. E a terceira coisa que ele não perdeu, pergunta o quê? Ele não perdeu a festa. Se é uma coisa que já está pago, o buffet, é a festa do Pai Celestial. O camarada pode estar desviado há 10 anos, chegar aqui hoje, Deus renova ele agora. Aleluia, a festa está paga, a festa está paga. Eu fecho parênteses. Se é uma coisa que nós queremos colocar, é desculpa. E com Jesus não dá para ter desculpa. E levantou-se da mesa. Aí ele levanta da mesa, olha o texto. Ele tira as suas vestes. Tem detalhes. É semana pascual. Todo judeu não andava moribundo, era vestes de gala. Jesus está com a roupa distinta, porque é festa. Mas ele tira as suas vestes. Isso daqui chama renúncia. Só seremos comprometidos pela missão se houver renúncia. Aleluia. Eu fiquei analisando a história desta igreja, desse campo. Pouco tempo que eu tive com o pastor Otaniel, ele falou da venda dos peixes assados, dos frangos, para manter esta obra. Você acha que não é renúncia, meu irmão? Você acha que todo sábado não tem que ter uma programação, não tem que ter lágrima? Aí é fácil cutucar e olhar e dizer: quer aparecer? Vai você então. É renúncia. Quem é comprometido tem que abrir mão de muita coisa, mas não o resultado. Aqui na terra de repente não pode ter aplauso, mas quando chega lá, pastor Otoniel, ele vai perguntar: deixa eu ver as tuas mãos, deixa eu ver onde você chegou, deixa eu ver como você se comportou. Comprometidos pela missão.
Liderança não é medida pelo quanto os outros me servem. Liderança com Deus é vista o quantos eu posso servir. Aleluia. E levantou-se da mesa. E agora ele vem com uma renúncia. A segunda coisa, para quem está comprometido, é a renúncia. Ele pega agora uma toalha e uma bacia. Ele pega o quê? E uma bacia. E ele vai lavar os pés dos discípulos. E ele vai lavando os pés. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele está dizendo: os comprometidos, a sua missão é servir. É servir. Aleluia. É servir. Ele tira o olhar da mesa e coloca o olhar debaixo da mesa. Será que nós não estamos precisando mudar de olhar para ser comprometidos pela missão? É que a gente só olha em cima da mesa. A gente olha só os departamentos, a gente olha, mas está na hora de olhar para os pés. Quem recebe esta palavra? E aí ele vai lavar os pés, ele tira o olhar da mesa, ele olha para debaixo da mesa, e ele vai lavar os pés dos discípulos. O que vocês acham que tinha nos pés dos discípulos? Poeira? Sujeira? Ele vai lavar os pés, e quando ele vai lavar os pés dos discípulos, nós podemos entender que os pés daqueles adultos não estavam no sentido original que nasceram, porque estavam com os pés sujos. Uma criança já nasce com o pé sujo. Então, aqui tem uma lição: quando Jesus lava os pés, não é simbólico isso, é real. O estado original daquelas pessoas não estava mais no estado original, estavam danificados, porque os pés estavam sujos. Então sabe o que é reino? Sabe o que é ser comprometido? É voltar a dar originalidade para os pés que estão sujos. É olhar para um cara que está bebendo cachaça agora e falar: você não nasceu assim. Eu tenho uma bacia com água, eu posso lavar os teus pés. É olhar para uma prostituta e dizer: você não nasceu para vender o seu corpo. Eu tenho uma bacia com água, eu posso te dar um novo rumo, uma nova visão. Está na hora de encher as bacias de água. Eu profetizo esta noite que vai voltar a ter bacia cheia de água. Quem recebe esta palavra? Quem recebe com a mão levantada até o terceiro céu? Aproveita que o céu está tão baixo aqui, que está a altura de uma mão levantada. A torneira da graça está aberta. Geração de bacia vazia e geração de toalha seca, limpa. As toalhas de muitos obreiros estão cheirando a naftalina. Entra mês e sai mês e não usa para nada. A bacia está fazendo barulho de vazia, sem uma gota de água. Mas eu tenho uma mensagem profética para entregar. Aleluia, eu estou arrepiado aqui. E eu não vou profetizar o que os pregadores estão profetizando não, porque é muito óbvio. Eu acho muito baixo. O avivamento vai chegar. O avivamento já chegou há mais de 2000 anos lá em Atos dos Apóstolos. É eu que deixei de ser avivado e você que deixou de ser avivado. Eu não vou profetizar isso não. Olha, o negócio vai acontecer. Eu não vou profetizar isso também não. O negócio já aconteceu na tua vida desde quando você entrou no período uterino da tua mãe. O Senhor já te viu, te chamou pelo teu nome e fez uma promessa na tua vida. Só de você ter o nome escrito no livro da vida, meu irmão, não tem mais nada que supre, não tem mais nada que é maior do que isto.
Pergunta: qual a profecia, pastor? Não, se todo mundo dá um brado, qual a profecia? Os obreiros também, porque eles só falam alto quando pegam o microfone. Você já viu? Ajuda aí, obreiro. Aleluia. Fala assim: qual será a profecia? A profecia é que não vai faltar água na tua bacia, não vai faltar toalha. Deus está levantando uma geração de lava-pés. Deus está levantando uma geração de lava-pés. Quem recebe esta palavra tem água. A torneira da graça está aberta. A torneira da graça. A torneira da graça. Deus está colocando alguém no teu caminho. Deus está fazendo você esbarrar com alguém. Não é por acaso. É que você tem água na tua bacia. Está na hora de lavar os pés de alguém. Está na hora de chegar em alguém. Está na hora de ganhar esta alma que está conduzida para o inferno com alguém. Porque Deus te chamou para ser comprometidos pela missão. Há uma presença de Deus. Há uma graça de Deus que começa a queimar de dentro para fora. Bacias estão sendo cheias hoje. Bacias estão sendo cheias agora. Aleluia. Tem alguém falando em línguas estranhas. Deus está tocando nas fibras da tua alma. Deus está tocando na tua carne, na tua corrente sanguínea. Deus está tocando nas tuas células hoje e está te mostrando: eu não te chamei para ficar só sentadinho, regendo, bonitinho, bonitinha. Eu te chamei para algo maior. Tem que ter um comprometimento pela missão. Tem que levantar da mesa. Tem alguém levantando, tem alguém levantando. Sabe o que é bonito desta toalha e desta bacia? Você não precisa ser mestre em teologia para usá-la. Você não precisa saber o grego, o aramaico, o hebraico. Só de você olhar e dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e Jesus Cristo em breve voltará. Aleluia. Esta bacia, qualquer um pode estar comprometido hoje a usá-la. Eu estou crendo que o chuveiro da graça abriu aqui no Congresso de Missões. É a terceira noite e eu estou sentindo um banho da graça hoje. Você não pediu para ouvir a voz de Deus, você não pediu para sentir o toque de Deus. Hoje não tem benzinha para você não. Hoje tem um empurrar de Deus dizendo: levanta da mesa, rapaz, levanta da mesa, moça, levanta desta mesa, pega esta bacia que eu quero colocar água. É água da graça, é água da graça. Sabe o que acontece? Nós precisamos fazer tudo isso hoje. Pergunta por quê? Não, dá um brado, por quê?
Porque senão pode acontecer conosco o que aconteceu com a parábola do rico. Pergunta: o que aconteceu? A parábola do rico e o Lázaro, capítulo 16 de Lucas, aquele cara nos dá uma baita lição, estando ele lá no Hades. Lembra? Ele faz 4 coisas lá. Dá uma mensagem aqui, anota, depois vocês pregam. Primeira coisa que ele faz, está no Hades. O Lázaro foi para o seio de Abraão. A primeira coisa que ele faz, ele clama. Ele diz: Pai Abraão. Ele faz oração. Oração é coisa boa ou ruim? Boa. O problema da nossa geração é que a gente está orando tarde demais. O problema da nossa geração é que a gente está com a síndrome do rico da parábola. Ele ora, mas quando não tem mais jeito. Tem gente que vira homem de oração depois que a coisa está ruim. Tem gente que vira homem de oração quando o câncer chega, quando o desemprego aparece. Aí quer orar de madrugada na igreja. Ei, irmão, ora hoje, antes que seja tarde demais. Você tem que ter depósito agora, antes que seja tarde demais. A segunda coisa que aquele rico fez, ele lembrou do próximo. Lembrar do próximo é coisa boa ou ruim? Boa ou ruim? Ele lembrou tão do próximo, ele queria uma intimidade, pastores, tão grande com o próximo, que ele falou assim: ô Lázaro, molha a ponta do teu dedo na tua saliva, na tua baba, e põe na minha boca. Olha que intimidade. Mas ele lembrou do próximo tarde demais. O problema da nossa geração é que a gente está lembrando do próximo tarde, quando não tem mais jeito. Deus está colocando alguém lá na rua da tua casa para você falar do amor de Jesus. Deus está colocando alguém lá no balcão de emprego onde você está trabalhando. Ela chega até a dizer assim para você: ai, mas como está difícil viver. E você, crente lá, está ouvindo uma canção e não está fazendo nada. Mas a partir de hoje você vai levantar dessa mesa. Quando alguém falar isso, diz: olha, eu tenho a resposta que pode curar esta tua aflição. Lembre do próximo hoje, antes que seja. A terceira coisa que o rico fez, e que a igreja está deixando de fazer, ele lembrou da família dele. Lembrar da família é coisa boa ou ruim? Mas ele lembrou tarde demais. Quantas pessoas estão lembrando do filho depois que ele foi preso? Quantas pessoas que lembram de dizer eu te amo para a mãe depois que foi embora? Nós precisamos lembrar da nossa casa é hoje, antes que seja. Quantas pessoas que lembram de mandar buquê para a esposa depois que o Ricardão passou lá? Aí não dá mais certo. Por que você não fez isso antes, cara? Quantas pessoas, quantas irmãs que valorizam o marido que tem depois que ele foi embora? Aí você viu o tanto que ele era trabalhador, o tanto que ele cumpria com as obrigações de casa. O problema é que as pessoas estão lembrando da família tarde demais. Em quarto lugar, o que o rico lembrou e o que a igreja esqueceu nesses últimos dias. Ele lembrou da obra missionária. Lembra? Ele lembrou de fazer o ID. Ele lembrou da evangelização. Ele lembrou de entregar folheto. Ele lembrou das visitas. Mas era tarde demais. Ele diz: eu tenho 5 irmãos. Aqui fala dos 5 continentes, da obra missionária. Mas ele lembrou quando não dava mais tempo. Mas a igreja aqui, qual o nome do bairro? Mas hoje o encontro das águas. Deus está tocando em alguém. Pegue na mão de alguém aí. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus
Deus está soprando, gritando no ouvido de alguém. Está na hora de levantar da mesa hoje, antes que seja tarde demais. Já está fazendo 1 hora que eu estou pregando, eu preciso começar a encerrar, mas há uma porção do céu aqui, há uma graça do céu aqui. Você não pediu para Deus falar contigo, ouça a voz de Deus gritando no teu ouvido. O pregador consegue levar a mensagem até o ouvido do ouvinte, mas do ouvido ao coração é o Espírito Santo, e Ele está trabalhando aí dentro agora. Ele está trabalhando. Tem alguém levantando da mesa. Tem alguém que Deus está tocando e dizendo: está chegando a hora, eu vou fazer, eu vou operar, eu estou colocando um dom sobre a tua cabeça. Eu encerro. E eu vou encerrar com a Bíblia. Não tem como sair dela. Versículo 12. E foi o último que a gente leu. Jesus agora, depois de lavar os pés de quantos? 12 par de pés. Assentou na mesa de novo. Diga, ele assentou de novo. Olhou para os 12 e disse assim para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Meu Deus. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês creem que esse é o sentimento que eu tenho às vezes? Que a gente não entendeu nada. É tão esquisito isso, que o sentimento que Jesus teve ali, eu tentei imaginar, é o sentimento pastoral às vezes, é o sentimento do servidor, da irmã do círculo de oração, de ajudar todo mundo. Ele senta na mesa agora e ninguém levanta. E naquela mesa tem 12 pares de pés que ele acabou de lavar. Se fosse você, faria o quê? Eu esperava algo maior de Pedro, que ele foi o afoito, sempre correu na frente. Ah, se eu tivesse naquela mesa, eu levantaria na hora que ele acabasse de sentar e falasse: olha, tem um golinho de água ainda na bacia, agora é a minha vez de lavar os seus pés. Mas ninguém levantou. Ninguém levantou. Pastor Antônio Carlos, que me apanhou no hotel ontem e hoje, obrigado. Pastor Antônio Carlos, ninguém levanta. E é o sentimento que eu tenho às vezes. Eu lavei o pé de todo mundo, mas não teve um que lavou os meus. Não, e eu vou falar um negócio. Dos 12, tem um que sabe qual é o nome dele? Judas. Aí vem aquela vozinha: vai lavar os pés deles? Até o do Judas? Tem um morador de rua, drogado, lá na minha cidade.
E eu se tornei amigo dele, afastado da igreja, já tinha dado aula até de teologia. Fernando é o nome dele. E todas as vezes que eu paro perto dele, eu dou alguma coisa para ele. Ou 5, ou 10, ou um lanche. E eu quero a aproximação dele. E ele mora perto da igreja. Ele fica na rua perto da igreja. Mas esses dias ele me constrangeu. Porque ele falou: ô pastorzão, ele chamou de pastorzão. Ô pastorzão, cara, eu admiro você. Você sabe que eu não quero sair dessa. Você sabe que eu não vou mudar dessa. Você sabe que a minha onda é outra. E o Senhor continua me ajudando. E o Senhor continua tendo atenção para me dar. O Senhor não vai ganhar nada comigo. Eu falei: quem falou que eu não vou, cara? Você não está sendo mudado com aquilo que eu estou fazendo, mas eu estou sendo mudado todos os dias. Essa é a grandeza de servir. O camarada não pode valorizar, mas eu estou sendo valorizado por alguém. Mas o sentimento como homem, eu vou encerrar agora, eu vou pôr a cereja no bolo. O sentimento como homem, obreiros, é o seguinte: eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Esse é o sentimento. Se eu tivesse naquela mesa, acabado de lavar os 12 pares de pés, lavei o pé de todo mundo e ninguém lavou. Esse não é o sentimento. E para piorar, a esposa vem e fala no ouvido: vai ajudar ele de novo, vai fazer isso de novo. Aí complica, irmão. Aí a cabeça vira um trevo. Esse é o sentimento que a gente tem. Eu lavei o pé de todo mundo e ninguém lava os meus. Eu ajudei todo mundo e ninguém me ajuda. Não deixa Judas esvaziar a tua bacia. Não deixa Judas esvaziar a tua bacia. Eu sei que no teu sentimento diz: aquele ali é difícil, mas continua lavando os pés. Porque não é só Judas que está na mesa. Tem 11 ainda que vai dar fruto. Tem 11 ainda que vai servir o reino. Tem 11 ainda que vai ser pastor da igreja primitiva. Tem 11 ainda que vai ser pregador do evangelho. Tem 11 na mesa. Mas aqui está a cereja do bolo. Pergunta assim: pastor, o que fazer? Somos homens. O sentimento é esse. Ninguém lavou os meus. Essa é a notícia do inimigo para te entristecer. Ninguém lavou os meus. É que o diabo esqueceu que dias antes desse episódio, Jesus entra em Betânia. E ele está sentado. E vem uma mulher com vaso de alabastro. Ela não vem com aguinha, não. Ela vem com nardo puro. Ela não vem com toalhinha, não. Ela vem com seus cabelos. Satanás não vai parar esta obra. Satanás não vai parar esta obra. Deus está levantando alguém para lavar os teus pés. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Deus está levantando alguém. Deus está levantando alguém. Deus está levantando alguém. Continua, 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 continua. Não para, não para, não para. Deus está levantando alguém. Pastor Mazinho,
Quantas pessoas o Senhor já lavou os pés? Quantas traições, quantas decepções, quantas noites mal dormidas pelo peso do ministério. Quantas alterações no corpo físico, porque a mente, o psicológico abatido, guerras internas, lutas incansáveis, setas do demônio, e alguém que você ajudou, alguém que você o amparou. O inimigo continua soprando. Vai continuar, Mazinho. Vai continuar lavando os pés dos outros. Eu estou com vontade de correr aqui. Há uma presença, eu não sei se você está sentindo, mas esta noite, servo de Deus, Deus desceu nesta casa para dizer: continue lavando os pés dos outros, porque eu estou levantando alguém para lavar os teus pés. Eu estou levantando alguém para lavar os teus pés. Assim diz o Senhor esta noite: Deus está levantando alguém para lavar os teus pés. Alguém está recebendo esta palavra? Alguém está tomando posse desta palavra? Deus está levantando alguém. Deus está usando alguém. Eu não sei de onde vem, eu não sei o que vai ser, mas Deus está dizendo: eu estou levantando alguém para cuidar dos lavadores de pés. Cadê os lavadores de pés? Cadê? Se coloca de pé. Se coloca de pé. Você não pediu para ouvir a voz de Deus? Geração de lavadores de pés. Olha para os pés de alguém aí. É literal, faça isso. Diga assim: não se preocupe, não esqueça dessa mensagem. Continue lavando os pés de alguém, porque enquanto você lava os pés de alguém, Deus está levantando alguém para lavar os teus pés. Deus está levantando alguém para lavar os teus pés. Que porção é esta? Que graça é esta? Que unção nova é esta? Aos lavadores de pés aí, Teresina, se prepara. A bacia está cheia, a toalha já está no ombro. Olha os lavadores de pés, olha aí. Olha os lavadores, olha os lavadores, olha os lavadores. Comprometidos pela missão. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Deus não fica devendo nada para ninguém. Olha aqui para mim. Eu tenho 2 garotos. Um de 17 anos vai fazer agora e um de 22.
Esses dias atrás, mês de julho, férias, nós estávamos indo para um sítiozinho que a gente tem, que fica a 187 quilômetros da minha cidade. Uma casa no campo, na roça, lugar para refrescar a cabeça. E aí a gente ia abrir um diálogo, eu com os meus filhos. E eu falei para eles: olha, quando eu morrer, eu não quero rasgação de seda em volta do caixão. Eles: pai, o que é isso? Por que o senhor está falando isso, mais novo? Não, eu quero falar para vocês, porque a grandeza do ministério de um homem de Deus, eu não quero ver ninguém olhando em volta do caixão e dizendo: esse aqui construiu uma grande catedral, é um grande construtor da obra. Não, isso daí deixa essa honra para os engenheiros, para o trabalhador civil. Eu não quero esta honra. Pode alguém olhar e falar: aqui morreu um grande pregador. Eu também não quero. Eu não quero ser só um grande pregador. Eu também não quero ver ninguém com buquês de flores e coroas, dizendo: aqui está um grande pastor. É muito barato para mim. Aí um dos meus filhos diz: pai, então o que o senhor quer que aconteça nesse dia? É que dezenas, centenas de famílias estejam em volta, e um possa olhar para o outro e dizer: nós estávamos sendo condenados à perdição eterna, mas por causa deste homem, ele lavou os nossos pés. Que a grandeza do teu ministério não seja quantos sermões você entregou, mas que seja quantas almas você teve a capacidade de lavar os seus pés. Quem entende esta mensagem que foi pregada? Eu quero fazer uma oração. Se não vier ninguém, eu estou feliz, porque a mensagem eu já entreguei. A mensagem é esta: eu entendi a palavra, pastor, e eu quero pôr mais água na minha bacia. É só para comprometido. Se vier um, já estou no lucro. Sai correndo do teu lugar e vem aqui. Vai encher de água a tua bacia. Isso, venha. Que bom que tem alguém vindo. Que bom que tem alguém que entendeu. O grupo de louvor vai entregando esta canção. Vem, eu estou te esperando. O altar aqui também é convidado. Vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Venha. Então fui ler os meus Aproveita que a torneira da graça está aberta aqui. Comecei a analisar. A torneira da graça é distante da minha realidade. Preciso rabiscar. Ouvir a voz de pastor, Deus bradar. Pastor, olha aqui. O labutar foi grande e parece que o reconhecimento humano é muito pouco pela presteza e o serviço oferecido. Mas quem lhe chamou foi Deus. E sobre a tua cabeça Ele colocou um dom. E este dom chama apacentar. Mas no decorrer da caminhada parece que ficou tão difícil. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: descanse, porque você já lavou os pés de muita gente. Mas Deus não vai deixar barato, tá entendendo? Deus está levantando alguém. Cadê a tua esposa? Cadê a tua esposa? A esposa do pastor, cadê? Vem aqui, querida. Pegue na mão deste homem. É muitos pés lavados, é muita luta, foi muito discipulado,
Muitas almas, muitos pastores estão no campo hoje por causa deste casal. Eu não os conheço, mas Deus conhece eles. Mas hoje Deus vem com cura sobre a vida deles. Hoje a palavra saúde está entrando nesta casa, porque Deus é o Deus que lava os pés daquele que um dia lavou os pés de alguém. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem está sentindo? Eu estou sentindo a graça aqui. Eu estou sentindo o renovo. Não resista. Há uma porção do céu, há uma graça do céu, há uma unção do céu, há um derramar do céu, há um poder do céu. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto. Lavadores de pé! Que graça é essa? Que poder é esse? Sinta na tua carne, sinta nos teus ossos, sinta na tua corrente sanguínea. Está na hora do cativeiro ser mudado. Lavadores de pés, lavadores de pés. Passe o céu, se passe a terra, sua palavra não vai passar, pois nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Segura a mão do teu irmão que está aí no teu lado Fiel agora. é Deus. Senhor, nós fomos chamados, Deus, para com humildade amar a Ti em primeiro lugar, e depois o nosso irmão e a nós mesmos. Fomos chamados para uma grande obra, fomos chamados para cumprir um propósito. Nós não fomos chamados por Ti para viver de propostas, mas fomos chamados por Ti para viver de propósito. E há um propósito sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. E nesse momento o Senhor está confirmando propósitos. Eu declaro sobre a vida de todos que aqui estão, tanto dos obreiros, pastores, missionários, quanto dos irmãos e irmãs que estão aqui à frente ou na nave da igreja, que ninguém vai sair daqui hoje, nesta noite, com dúvida do propósito do Senhor sobre a sua vida. O diabo vai ter que calar a boca. O diabo vai ter que abrir mão desse projeto. Vai cair por terra todo o levante do inferno contra a vida dos homens e mulheres que estão aqui. No nome do Senhor Jesus, propósitos estão sendo reavivados. A missão está sendo reiniciada. Há um renovo caindo sobre a cabeça de alguém aqui hoje. Derrama graça agora, Jesus. Renova agora, Jesus. Batiza com o Espírito Santo agora, Jesus. Tem fogo aqui agora. Deus está nos voltando ao caminho para termos compromisso com a missão. Quem estava morto está revivendo. Quem estava triste está recebendo alegria. Quem estava no chão, Deus já estendeu a mão, está levantando. Quem estava fraco, receba a força. Ao que estava cego, receba a visão outra vez. Receba a visão outra vez. Deus está abrindo os teus olhos. Deus está incendiando o teu coração, o teu ser. Aos que estavam dormentes, adormecidos, Deus está despertando. Desperta, ó igreja. Aos que tinham parado, Deus está mandando. Continua. Deus
Deus está recalibrando, Deus está redirecionando. Receba quando de Deus. as lutas vierem contra ti, Aleluia. Nei manashurimico banaias. Enecova suide canto rabashuide rancho mas. ainda não é Aleluia. fim. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nosso A Deus. sua fé, Aleluia. Aleluia. mesmo fraca, Aleluia. ela é forte. Movidos pela missão, comprometidos Destrói muralhas. com a missão, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ponha os Comprometimento, olhos esta é a ordem do no Senhor. Jesus. Aleluia. 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 Abraça o seu irmão, sua irmã que está ao lado de você aí. E diga: você é importante. Estamos comprometidos com o reino. Aleluia. 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 Você Louvado seja vai o nome ver. do Senhor. Você vai vencer. Aleluia. O desejo, a vontade de não sair. Na unção de Aleluia. Deus e no Louvado seu seja o nome poder. do Senhor para sempre. Os irmãos recordam o seu lugar. Aleluia. O crente cheio da unção manda glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus da cova, faz leão dormir. Ele ora no local, se o fogo faz cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.